Sim, querido, estou bem a par de 5G. Na hora que chegar o 5G, quem tem implante de titânio vai aumentar 4 graus no implante. Você vai ver o que vai acontecer. Fizeram um teste com 5G na Holanda, os pássaros todos morreram, 500 pássaros em 2 minutos. As abelhas estão morrendo. Não é um problema. Eu acho que não vai chegar aqui no Brasil, porque isso vai acabar antes de chegar aqui. Mas onde o 5G chegar, acabou a saúde. Você imagina se esquentar cada implante seu 4 graus. Que bom para você. Meu quarto não tem uma gaiola em Faraday. Faraday, é isso aí. Muito bem. E aí, outra coisa é isso aqui, ó. É pisar no chão. Isso é o melhor remédio. Você pergunta assim, o remédio melhor que você pode me dar hoje, de presente, de graça, está aqui, ó. Milhares de pássaros caíram na Holanda durante o experimento do 5G, que visava saber o alcance se a nova tecnologia sem fio poderia causar algum dano na região. Notícias sobre os efeitos sofridos por esses estorninhos demoraram a ser divulgadas, já que inicialmente os pássaros morreram em pequenos números durante a primeira onda de testes. No entanto, quando um número maior com cerca de 150 pássaros morreram, as pessoas começaram a suspeitar e investigar. O que causou a morte de 297 pássaros? Se você der uma olhada ao redor do parque, verá que no local onde os pássaros morreram foram realizados testes do novo 5G, quase que ao mesmo tempo em relação à morte dos pássaros. De acordo com outras denúncias, patos que estavam próximos tiveram reações estranhas. Eles colocavam suas cabeças embaixo d'água para tentar escapar da radiação, enquanto outros voavam para longe, sobre as ruas ou pelo canal. As informações que estou passando para vocês vieram de pessoas no Facebook. Fala, gente, acabei de postar aí sobre o 5G. Já teve um monte de gente mandando, doutor, explica. Gente, eu falo muito isso em consulta porque eu uso muito a biofísica nas minhas consultas, isso pra mim é muito claro. Mas na nossa vida, desde bebê, a gente é submetido a isso, só que a gente não presta atenção. Pensa no controle remoto. Como que funciona o controle remoto? Você aperta um botão do sofá que ele emite uma frequência de onda que vai mudar o canal dentro da televisão. Como que chegou aquela informação até o tubo da televisão? Como que o nosso celular funciona? Como que eu mando um WhatsApp de um celular para outro e chega lá no Japão? Frequência de onda. Como que o rádio funciona? A gente sempre fala, sintoniza na frequência tal. Só que a gente não para refletir que isso está no nosso dia a dia. E aí quando a gente fala de frequência em saúde, as pessoas assustam, tá? Se a gente pensar o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu mostro em consulta para os pacientes, para eles entenderem como nós somos feitos de frequência. Vou virar a câmera aqui para vocês, certo? Olha, gente, isso aqui é uma imagem que eu mostro em consulta quando eu estou explicando a importância da biofísica para os pacientes. E o que eu explico para eles é o seguinte, a gente está muito acostumado a ver bioquímica, que é o que vem no exame de sangue, que são os hormônios, os minerais, a gente vê tudo aquilo no exame de sangue. Quando a gente pensa em biofísica, a gente tem que pensar o seguinte, o nosso corpo, ele é formado por uma montoeira de células, tá? Até aqui tudo bem. O que tem na célula? Uma montoeira de moléculas. E o que é uma molécula? Uma montoeira de átomo. Olha o desenho do átomo. Olha a frequência que esse átomo tem. São elétrons girando aqui em volta. Esse giro cria um spin. Esse spin cria uma onda. E essa onda é o que a gente chama de frequência eletromagnética da célula. Nós temos frequência na célula. Ou você acha que quando você vai lá no neurologista, ele faz eletroencefalograma, sai aquelas ondinhas. O que é isso? Frequência de onda das células do cérebro. Quando você vai no cardiologista, ele faz eletrocardiograma. O que são aquelas ondinhas? Frequência elétrica do coração. E aí quando a gente fala que a célula, todas as células têm frequência, as pessoas assustam, tá? As nossas células, elas têm uma frequência mais ou menos de 9 Hz. Elas trocam essas informações. Em 1991, um físico alemão ganhou o prêmio Nobel da Medicina porque ele provou que as nossas células trocam também frequência de onda, tá? Eu tenho até um post falando sobre isso. É o Dr. Ernst, ele é um biofísico alemão. Pois bem, isso, gente, chama eletrofisiologia, tá? E a gente não está acostumado a ver, ninguém fala disso. Muito bem, se eu tenho uma frequência de onda que a minha célula funciona normalmente, fisiologicamente, dentro de uma homeostasia, que é o nosso corpo funcionando ok, se eu tenho ondas externas, essas ondas elas alteram o funcionamento das minhas células, elas alteram a frequência de onda da minha célula e isso causa uma disfunção. E aí a gente vai buscar em estudo o quanto essa alteração pode ser disfuncional para tudo no nosso corpo. A gente vê estudo falando de alterações neurológicas, alterações cognitivas. Em 2011, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer já classificou as ondas eletromagnéticas como 2B de risco de câncer.
Só que ninguém traz isso, porque não é interessante essa informação, né? Porque a gente só evolui, a gente só aumenta a frequência, a gente veio 3G, 4G, agora 5G. Só que isso, a gente tem que pensar que a gente está exposto a isso. E qual é o preço que a gente está pagando por isso? Eu vi um estudo que fala até em ruptura da barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o nosso cérebro. Tá? Então a gente tem inúmeros estudos mostrando inúmeras alterações. Dentro da odontologia, o que isso traz de relevante pra gente? Vou mostrar aqui, ó, esse estudo aqui, ó, de 2019, ele fez um teste muito bacana. Ele pegou grupos de ratinhos e testou a osseointegração dos implantes, tá? Vou deixar aqui para vocês poderem dar um print, ó, no estudo, tá lá no PubMed, tá? O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram um grupo de ratinhos, separaram em 3 grupos, tá? Colocaram o mesmo número de implantes, simulando implantes dentários no ossinho da tíbia desses ratinhos. E esses 3 grupos foram separados. Um grupo não foi exposto à radiação eletromagnética celular. O segundo grupo foi exposto algumas horas, acho que 8 horas por dia, ao modo fala. E o restante do dia ao modo espera, que é esse modo que a gente deixa aqui o celular do lado sem estar usando. E o outro grupo, 24 horas por dia, exposto ao modo espera, como se eu não estivesse usando o celular. O que eles acharam de efeito? Os implantes, nesses ratinhos que foram expostos ao celular, eles se integraram menos, formou-se menos osso em volta desses implantes, tá? E significativamente. O que isso traz de informação pra gente? Que os implantes metálicos, eles funcionam como antena, eles captam essa frequência eletromagnética e essa frequência causa uma inflamação ao redor desses implantes e isso faz com que a gente tenha menos formação de osso. Tá? Então o que a gente conclui? Que os pacientes que têm implantes na boca, eles estão expostos, eles estão funcionando como antenas para essa frequência de onda, porque isso pode causar um aquecimento e uma inflamação em volta dos implantes, tá? O que a gente pode fazer? Eu falo isso em consulta porque dá desespero, né? Você fala, bom, pra onde que eu vou? Tem uma carona pra Marte? Não temos. Então o que a gente tem que fazer? Achar meios de conviver com essas frequências que não tem mais volta, né? E a gente precisa, eu uso muito a internet. O que eu faço? Achar meios de minimizar essas frequências pro nosso corpo. O que eu tenho de tecnologia que consegue, de alguma forma, neutralizar essa frequência, deixar ela menos nociva para o meu corpo. Então eu tenho um chipzinho que neutraliza a frequência do celular, eu tenho um aparelho, depois eu vou mostrar foto para vocês, eu tenho um aparelho que eu coloco na fonte da onde sai a energia na minha casa, aqui no consultório a mesma coisa, tudo isso eu vou tentando equalizar, eu tenho um chipzinho grudado no meu computador aqui. Tudo isso vai diminuindo a minha exposição. Eu não estou exposta? Eu estou muito exposta. Eu não deixo o celular carregando no meu quarto. Se possível, desligar o Wi-Fi durante a noite ou quando não está usando. Então, assim, a gente tem que ir pensando e buscando meios para diminuir essa exposição. Ficar o mínimo possível no celular, com o celular na mão à toa. Pega o celular só quando vai usar, porque aí você está menos exposto. Você está diminuindo o seu tempo de exposição. Realmente deixar o celular carregando longe, não usar o celular carregando. E é isso que a gente tem. Eu vira e mexe, eu dou dica aqui pra vocês. Tudo que eu vou descobrindo, eu vou passando, porque essas informações elas têm que chegar pras pessoas, porque as pessoas não têm noção do quanto elas vão ser interferidas, tá? Do tanto de doença. Esse post que o Marcinho colocou aí, não é à toa. A gente não tá falando que a gente tá querendo causar, a gente tá falando que é real. O que a gente estuda, o que a gente vê de artigo já mostrando, tem uma doença, uma patologia nova, causada por frequência de onda, que chama EHS, que é uma hipersensibilidade à frequência de onda eletromagnética. São pessoas que são mais sensíveis. Na verdade, são pessoas que percebem mais essas alterações, mas elas já estão aí. Tem um estudo muito bacana que fala da alteração do ciclo circadiano causado pela emissão de frequência eletromagnética. O ciclo circadiano é o que regula a nossa função noite e dia, que libera os hormônios que a gente... cortisol pra gente trabalhar, pra gente agir, que libera melatonina pra gente dormir, e a gente já tá sentindo. Quem tá dormindo bem? É óbvio que não é só a onda eletromagnética, mas é mais um fator na nossa vida. É mais uma coisa que a gente tem que ficar atento e tomar atitude para minimizar. Por isso que eu tô trazendo essas informações para vocês. Gente, ó, só porque eu prometi mostrar pra vocês. Eu tenho um chipzinho aqui no meu computador. Essa marca eu não recomendo, ela não é muito forte, eu já testei na biorressonância, ela não equaliza muito. Aí eu deixo uma selenita aqui, ó. A selenita é uma pedra natural, a natureza ela é perfeita, né? A selenita ela puxa a frequência de onda, ela puxa para ela a frequência de onda, então eu deixo ela sempre aqui. Ali, ó, em cima da minha porta, tá vendo esse aparelho, PBCT? Ele é um aparelho que neutraliza a frequência de onda. O aparelho ele tem que ser colocado na tomada logo após a caixa de luz, tá? Além disso, o que mais que eu uso? Gosto muito do BioQuantic, ele é um neutralizador quântico, então ele me doa elétrons e esse aqui é sensacional, o Neutrix da Quantum Bio. Esse aqui, gente, o Neutrix, gente, vocês acham no site da Quantum Bio, tá? Ele funciona demais, eu testo ele na biorressonância, ele realmente zera, é o melhor que eu já usei, tá? Como que eu uso? O ideal era que a gente fizesse certinho, tomasse 2 vezes por dia, 5 gotas embaixo da língua. Eu confesso que eu acabo esquecendo, crianças podem usar, ele é um pouquinho alcoólico, porque ele é um floral, mas pode, tá? Não tem contraindicação. Quando eu uso muito o Neutrix, quando eu vou pra São Paulo, gente, aquela cidade tem muita antena. Eu me sinto angustiada, eu percebo a diferença da frequência. Então eu ando com ele na bolsa, quando eu vou pra pós, por exemplo, vira e mexe, eu ponho 5 gotinhas embaixo da língua, e aí eu vou neutralizando, tá? O BioQuantic, eu uso muito aqui no consultório também. Eu coloco no umidificador do paciente que vai fazer a remoção de amálgama, que eu coloco
no catéter, né, que eu coloco para o paciente respirar, que eu faço um aporte de oxigênio durante a remoção do amálgama, dentro do umidificador, que é uma água onde o oxigênio passa antes do paciente respirar, eu coloco biopoint, porque daí eu tô doando elétrons para esse oxigênio que o paciente vai respirar. Isso ajuda o corpo do meu paciente. Toda vez que eu dou elétrons para o meu corpo, eu tô ajudando as minhas células a voltarem na frequência delas, tá? Essa é a teoria. O que mais? Tem o chip do celular, depois eu tiro uma foto do meu celular porque ele tá aqui atrás pra vocês verem como que é o chipzinho. É um chipzinho que ele neutraliza, ele não corta a frequência, gente. Ele neutraliza de forma que fique menos agressiva pro meu corpo, tá? Menos danosa. Eu não tô cortando, senão meu celular não ia funcionar, certo? Mas eu tô equalizando essa frequência de onda pra deixar ela menos nociva, tá bom?